Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Apesar de ainda não demonstrar uma tendência clara, o Bitcoin abre a semana em alta e se aproxima inclusive dos 88 mil dólares. Em meio ao cenário de incertezas, há um fluxo crescente de capital para a criptomoeda, assim como a possível flexibilização tarifária dos Estados Unidos sobre os parceiros comerciais. Mas será que isso vai ser o suficiente para alavancar o Bitcoin mais uma vez? Bom, é isso que eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit, vou discutir com vocês aqui hoje no Satoshi Call dessa segunda-feira, 24 de março de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Começando o Satoshi Call dessa segunda-feira. E claro, a gente vai discutir bastante macroeconomia e também o desempenho aí do Bitcoin, como isso tudo está impactando. E a gente começa com dados da zona do euro, dados importantes que a gente viu na última semana aí. E começa com a inflação ao consumidor, o CPI, que na base anual retraiu de 2,5% para 2,3%. Pouquinho abaixo do 2,4% esperado pelos analistas, ou seja, a perspectiva era de fato que a inflação ia recuar. Já na perspectiva mensal, em fevereiro, a gente saiu de uma retração de 0,3% para uma alta de 0,4%, porém abaixo da expectativa do mercado, que era de uma alta de 0,5%. Ou seja, a inflação da zona do euro cada vez mais está em direção à sua meta de 2%, mostrando aí que o Banco Central ainda tem bastante espaço para fazer novos cortes de juros, como vem fazendo aí regularmente nos últimos, pelo menos aí até desde o meio do ano passado, né? E aí outro dado importante que a gente viu durante a última semana foram os dados do PMI industrial, o índice gerente de compras, que mostrou um avanço do setor de 47,6 pontos para 48,7, acima das projeções de 48,3. Aqui quando a gente olha, ainda estamos num território de retração, abaixo de 50 pontos, é um território de retração. Porém, mostra-se um avanço de um setor muito importante para conter a inflação, porque quanto mais você desenvolve a indústria, mais você produz, maiores tendem a ser os estoques, consequentemente o preço das coisas tendem a ficar um pouco menor. Não é uma certeza, não é uma ação e reação, mas esse é uma projeção bastante factível. Então quando a zona do euro começa a investir mais na indústria, é um sinal aí de que a inflação também pode arrefecer. E o setor de serviços está em queda, A gente sai de 50,6 para 50,4, indo na contramão do que o mercado projetava, que era uma alta para 51,2. Então a gente vê o setor de serviços dentro de um território de expansão, território relativamente tímido de expansão, mas já numa tendência um pouquinho mais de baixa para o mês de março, ou seja, a gente vê uma indústria mais aquecida e um setor de serviços um pouquinho menos aquecido, que pode trazer aí, de fato um ambiente favorável para novos cortes de juros, porque a pressão inflacionária tende a ser reduzida quando esses dois comportamentos acontecem, A indústria sobe e serviços caem. Isso pode ser aí um bom sinal para a zona do euro. E rapidamente falando da China aqui, que acabou tendo pouquíssimos, quase nenhum dado macroeconômico relevante por lá, mas a gente teve a definição dos juros, que se manteve ali na casa dos 3,1% pelo Banco Central chinês, ou seja, ainda dentro de uma perspectiva de que não vão mexer na política monetária para tentar aquecer a economia, e eles estão buscando outras formas de fazer isso em vez de mexer nos juros. Então é algo que a gente precisa acompanhar, porque a economia chinesa está avançando, está mostrando desempenho positivo, mas parte do mercado ainda apostava em um corte de juros, algo que talvez aí a gente não veja tão breve, nessa questão de incentivo macroeconômico. Outras ações estão sendo tomadas pelo Banco Central. Estados Unidos. Quando a gente parte para os Estados Unidos agora, a gente vê dados importantes da economia norte-americana como um todo, A gente começa aqui com a venda no varejo de fevereiro, na base mensal, que ela subiu, Ela vinha de uma retração de 1,2%, a perspectiva era de alta de 0,6%, mas o indicador subiu só 0,2%, o que mostra que o consumo está um pouco mais deprimido aí nesses últimos meses, Apesar de que teve um avanço considerável em relação a janeiro, mas ainda assim ele não está aquecido como se esperava. Já a produção industrial não, a produção industrial veio forte, Subiu de 0,3% para 0,7%, superando bem as projeções de 0,2% do mercado. Ou seja, seguindo lá a perspectiva da zona do euro,
começa a se investir mais na indústria, se produz mais e, consequentemente, a gente pode estar vendo aí uma queda da inflação e uma possível mudança no rumo da política monetária norte-americana. Que, inclusive, na semana passada a gente teve ali a definição da taxa de juros, né, que se manteve na casa dos 4,5%, né? Então não teve nem corte nem aumento, algo que o mercado já tinha precificado isso fazia muito tempo, né? Agora fica uma expectativa grande para 18 de junho, né, que seria a próxima reunião importante do Fed, para talvez aí sim as apostas estão maiores para um novo corte de juros. É importante observar aqui, para junho a gente tem bastante tempo ainda, né? Então, essa projeção aqui, né, nesses próximos 3 meses, elas podem mudar conforme os dados forem vindo diferentes, né? Se a inflação começa a aquecer de novo, né, mostra um sinal de reversão muito forte, pode ser que essa perspectiva mude. Mas hoje, pelo menos, as projeções é de mais um corte de juros. E talvez aí apoiado um pouco pelo aumento, relativamente ligeiro, inclusive, dos pedidos por seguro-desemprego, né? Na semana anterior a gente viu uma alta para 221 mil e agora para 223 mil solicitações de seguro-desemprego. Algo que é, né, quando a gente olha, nossa, 2 mil a mais, mas mostra uma tendencinha aí do mercado de trabalho norte-americano de que talvez esteja havendo um pouquinho mais de desemprego. E é sempre bom lembrar aqui, né, que o corte de juros ele passa não só pela inflação alta, mas ele passa também pelo estado da economia, né? A partir do momento que eu tenho uma taxa de desemprego estável, como a gente está vendo aí em 4%, e eu corto os juros, a tendência é que a taxa de desemprego diminua, porque eu vou incentivar as empresas a investir, consequentemente a contratar mais funcionários. Quanto mais funcionários ali consumindo, maior tende a ser a inflação. Então o Banco Central norte-americano está numa linha muito tênue do que fazer, porque ele pode aquecer demais o mercado de trabalho e perder a mão sobre a inflação. Então isso vai ter que ser um equilíbrio aí entre mercado de trabalho e dados inflacionários, consumo aí, para que o Fed possa tomar suas decisões. Então tem 3 meses aí pela frente, muita coisa para acontecer. E claro, a gente vai ficar de olho aqui semanalmente no Satoshi Call para ir passando as principais informações e tendências aqui para você se preparar para esses movimentos. Bitcoin. Agora sim a gente parte para a nossa análise do Bitcoin e que traz informações importantes. Por quê? Primeiro que a gente vê um comportamento que ele é hoje menos forte, mas que ele é uma tendência de um mercado de alta, que é o número de emissão de stablecoins nas exchanges. A gente está olhando aí para uma geração aí nos últimos 30 dias de mais de 32 bilhões de dólares em stablecoins, né? Moedas normalmente lastreadas no dólar. Isso significa que o investidor está mais apto a fazer essas trocas, né? Eu estou vendendo Bitcoin ou alguma outra criptomoeda por uma stablecoin e o contrário também. Eu estou usando stablecoin para comprar mais criptomoedas, mais Bitcoin, mais Ethereum, enfim, vários outros tokens. Esse comportamento, apesar de hoje das stablecoins já ter uma utilidade mais por conta, né, de remessas internacionais, pagamentos e tal, acaba ainda fazendo parte do mercado especulativo, e isso entra então na conta de uma possível tendência de alta aí do Bitcoin, trazendo essa recuperação para perto dos 88 mil dólares, inclusive desde a reta final da última semana. Então o mercado está tentando, dando sinais de se posicionar, mesmo que esses 32 bilhões de dólares não sejam todos direcionados para compra, pode ser parte usada para outros tipos de investimento, ou até mesmo para meios de pagamento. Mas fato é que parte do mercado está tentando se expor um pouco mais. E isso vem de uma forma muito interessante que a gente estava discutindo na última semana, que foi o aumento do fluxo de capital para os ETFs. A gente vinha de 5 semanas consecutivas de saques, né, de retiradas e retiradas agressivas, fortes ali. E na última semana, no fechamento de sexta-feira, a gente teve ali um saldo positivo de 744 milhões de dólares. Ainda é longe dos 1,5 bilhão, 2 bilhões que a gente viu na reta final do ano passado, mas depois de 5 semanas de retiradas, ver uma entrada de quase 750 milhões de dólares aí, mostra que o mercado tradicional institucional voltou a olhar para o Bitcoin, pelo menos aqui nesse recorte, né? A gente vai ver agora a abertura da semana, né? Mais uma semana começando, lembrando que os ETFs não funcionam de sábado e domingo, né? Então eles voltam a operar hoje e vai ser interessante a gente observar esse comportamento, se o fluxo de capital vai continuar. Mas na semana passada foi bastante importante, quebrando não só a sequência de 5 dias de saques, mas também
acompanhando aí uma tendência relativamente alta de apetite pelos fundos regulados, mesmo em meio a uma semana que foi de decisão de juros, falas de Jerome Powell e por aí vai. Outro ponto que beneficiou também o Bitcoin nesse período foi a flexibilização do tarifaço do Donald Trump. Ainda não é certeza, né? Ainda são especulações, mas o que a gente observa aqui é que para 2 de abril, quando essas tarifas começarem a ser implementadas, pode ser que o governo norte-americano decida por escolher alguns produtos específicos e não mais fazer um tarifaço geral. Isso vai de encontro com o que eu venho falando aqui há algum tempo. O governo Donald Trump, não esse exatamente, mas também esse, mas quando a gente olha para o primeiro, foi marcado por esse tipo de tensão, foi marcado por esse tipo de ruído. Não era tarifa, mas era comentários sobre outros países, eram comentários negativos, eram acusações. E hoje a gente está vendo isso acontecer de novo, com outro conteúdo, outra forma, mas o centro, né, o core da situação é o mesmo. Então, Trump, se isso se confirmar, evidentemente, né, se essa flexibilização se confirmar, que a gente vê mais uma vez o Trump fazendo um jogo de palavras, um jogo de narrativa, mas as ações em si não necessariamente refletem o que ele está falando. E aí que o mercado vai precisar se posicionar e vai falar, poxa, talvez tem muita coisa do que o Trump fale que a gente não deve levar muito em consideração. Leva-se tempo, não é tão simples assim, mas o mercado fez isso no primeiro mandato dele e pode fazer nesse segundo mandato, porque senão a gente vai ficar suscetível a qualquer fala do Trump para decidir, né, se compra ou se vende alguma ação. O que não é saudável, porque como a gente está vendo, não necessariamente tudo que ele fala se torna prática. Então, nesse caso, a gente não tem certeza ainda, mas há esse sentimento de uma possível flexibilização do tarifaço, o que tenderia a reduzir a pressão sobre a inflação dos Estados Unidos, e a gente começa a projetar mesmo um corte de juros lá na frente, como a gente comentou mais cedo aqui, lá em 18 de junho. Mas ainda a gente precisa estar de olho. E isso, de fato, claro, melhorou aí o humor do investidor, que falou, bom, talvez a situação não esteja tão ruim assim, vamos tocar a vida, porque parece que a situação vai ficar mais controlada. E claro, a gente teve também na semana passada, que ajudou um pouco no humor do mercado, o fato do Jerome Powell, né, na coletiva, depois do anúncio da manutenção dos juros por lá, de que ainda há tempo, né, para se construir aí um corte de juros, que não tem pressa, mas já começou a dar alguns sinais de que talvez o corte de juros possa acontecer 2 vezes esse ano, que o mercado de trabalho já está sólido, mas já não está pressionando tanto assim os preços. Então tem todo um jogo de palavras ali do Powell na coletiva que também deu uma melhorada no humor do investidor. Isso traz evidentemente mais capital circulando nos ativos de risco e menos nos ativos de maior segurança, aí como o DXY e até mesmo os títulos do Tesouro Norte-Americano. A análise técnica do Bitcoin, você sabe, está disponível lá no Telegram e no WhatsApp da Foxbit, então aproveita, o link vai estar na descrição para você poder seguir a gente e você acompanhar em vídeo a análise gráfica do Bitcoin. Bom, e para a gente arrematar o nosso Satoshi Call dessa segunda-feira, basicamente eu volto porque a gente falou agora há pouco, que é o momento em que a gente começa a ver um pouco de realidade na macroeconomia, né? Então a gente vê alguns indicadores mais positivos, o que sugere aí um avanço econômico e uma redução inflacionária, mas a gente vê principalmente que os ruídos que o mercado estava com medo talvez não mereçam tanta atenção assim, né? Então Trump ele vai falar, ele vai cornetar, ele vai reclamar, ele vai criticar, mas não necessariamente as ações deles podem se tornar realidade. Pode ser que o tarifaço aconteça de forma agressiva? Pode ser. Mas a tônica do que a gente vem vendo nos últimos meses, aí, nesses primeiros 3 meses da realidade de posse do Trump, é que tem muito do último governo dele. Tinha muitas falas, muitas críticas, muitas narrativas, mas as ações em si acabam ficando mais em segundo plano, né? Nem sempre elas acontecem. Então, se de fato esse tarifaço for flexibilizado, a gente pode ter um caminho não só mais livre em questão de apetite do mercado, mas também sendo um choque de realidade para o investidor de perceber de como o jogo está sendo jogado nesse exato momento, que talvez ele esteja muito mais no discurso do que necessariamente na prática. E isso a gente precisa ir construindo pouco a pouco, né? São 3 meses de governo até agora, e a gente vai ter mais espaço para analisar isso e confirmar essa tendência de que discurso e prática não necessariamente andam juntos. Mas
o mercado ele vai precisar estar atento a esses movimentos para que ele possa se movimentar de uma maneira mais assertiva. E fato é que o Bitcoin aí vem numa crescente com um acúmulo de capital. Não dá para a gente cravar se essa tendência de alta vai continuar ou não para o Bitcoin, mas há sinais interessantes de que uma parte do fluxo que uma parte do capital dos investidores está fluindo para dentro do Bitcoin. Então isso pode ser um trunfo para a criptomoeda nos próximos dias, aí, quem sabe semanas. É isso aí, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 24 de março de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, agradeço demais a audiência de vocês. E como vocês já sabem, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo as novidades tanto da macroeconomia como também do mercado de criptomoedas. Valeu, pessoal, forte abraço e até lá!